Fala, nação tricolor! Fala pra você que tá podendo gritar com um sorrisão no rosto hoje. Toca no Caleri que é gol e conseguiu colocar no coração já um pouco daquele grito de o mito voltou. Hoje vamos falar de clássico? Um pouquinho. Vamos fazer um especial sobre o retorno do Rogério Ceni do São Paulo. O que esperar do Rogério Ceni tecnicamente, taticamente? O que mudou de 2017 pra cá? Tanto na visão técnica, nos títulos, nas falhas, na experiência de vestiário com jogadores de egos grandes, nos clubes que passou do Rogério Ceni, o que esperar pela composição de elenco, pelos lesionados que o Rogério Ceni possa fazer de diferente do Crespo. O que o Rogério Ceni combinou com a diretoria, ou seja, quais são as metas do Rogério Ceni no São Paulo, que em 15 minutos ele fechou com o Casares. Em quanto tempo o Rogério Ceni mudou a tática tão rápida, que a gente já viu uma mudança contra o Ceará e uma total mudança contra o Corinthians. Vou te falar até as falhas que ele tinha no Fortaleza, repetiu no Flamengo e já tá aqui no São Paulo treinando para não ter essas falhas. Por fim, a gente vai falar um pouquinho do retorno daquele trio Muricy, Wilton Cruz, Rogério Ceni se encontram em posicionamentos completamente diferentes. Mas é um trio que teve muita história junta e tá de volta unidos, esperamos que com muitos títulos. Meu nome é Laila Reis, estou à frente da equipe do SPFC.net e agora, bora falar de notícia. Galera, Network BG, você quer assistir todos os jogos do São Paulo, não importa de qual lugar do mundo você esteja, pelo seu celular, notebook, pela sua TV Box, Smart TV ou pela sua TV comum. Network BG, o link vai estar aqui embaixo. Você tem por R$19,90 todos os jogos do São Paulo, mais 3.000 canais livres. Clica aqui embaixo, faz um teste gratuitamente. Fechou? Agora, gente, vamos lá. Eu tenho que começar falando do Rogério Ceni, eu tenho que falar um pouquinho do Crespo. Então, assim, falando do jogo de ontem lá do Corinthians, ficou muito na cara que os caras derrubaram mesmo o Crespo, né? Porque, assim, eles manteram, desde aquela época lá do Fortaleza, a Copa do Brasil, eles mantiveram o São Paulo, vamos dizer que numa zona de segurança. Dá pra perceber pela mudança, não só tática, que a gente vai falar um pouco de mudança tática aqui, mas pela mudança de postura, pelo foco em cada jogada. Então, assim, fica muito óbvio que o Crespo teve realmente foi derrubado pelo elenco. Mas no futebol é assim, águas passadas não movem moinho, a gente pode ficar falando, a diretoria 10 rodadas atrás tinha que ter dado um jeito nos jogadores. Enfim, a diretoria trabalhou em cima de metas com o Crespo. Independente do que aconteceu, se foi elenco, não sei o que, trabalhou, olha, você tem um número X de jogos no Campeonato Brasileiro para chegar num número Y de pontos. Se você não atingir, você está demitido, obrigado por tudo que você fez até aqui. E foi isso que aconteceu com o Crespo. E quando chegou neste momento que o Crespo não soube entregar, até ele já sabia que ia embora. E aí a diretoria liga pro Rogério Ceni e fala em 15 minutos pro Rogério Ceni: oi, Rogério Ceni, tudo bem? Então, faltam 12 rodadas para acabar o Brasileirão. A gente tá beirando o Z4. Só vem pedreira pela frente, que vamos combinar, vou falar os jogos que vão vir aí. Só tem pedreira depois desse clássico, que a gente acabou de passar, que também era uma pedreira. E assim, a gente precisa que você coloque a gente no G6, beleza? Não vamos colocar multa enorme e tudo mais. A sua meta é G6, tem lesionado na equipe, o calendário tá uma loucura. Tu quer ou não quer? Rogério Ceni, sabendo que tinha rejeição, sabendo que ia enfrentar a nossa paixão, o nosso momento de amor, neste tempo servimos ao Crespo, ele sabia que ia enfrentar em 15 minutos, ele olhou o elenco e falou pro Casares: tô de volta, é nóis. Perguntaram pra ele na coletiva agora contra o Corinthians em quanto tempo ele fez ele promoveu essas alterações táticas que a gente viu agora contra o Corinthians. Contra o Ceará já deu pra ver uma mudança, principalmente no setor do meio campo, quando ele perde o Luan no treino antes do jogo contra o Ceará. Pra ele o Luan é um cara importante, não pra ele, mas pra toda a tática do São Paulo, toda a formação que a gente tem do São Paulo. O Luan é aquele cara da contenção, aquele primeiro homem dali, da ligação no meio campo depois da zaga, que é um cara que é importantíssimo. Então começa a criatividade. Ele falou: em 2 horas eu montei a equipe do São Paulo. Eles estavam demitindo o Crespo, eu cheguei no estádio do Morumbi antes do treino da partida do Ceará, eu olhei a lista de jogadores, alguns jogadores eu nem conheci por nome, olhei os scouts desses jogadores que eu não conhecia e remontei toda a parte do meio campo, que pra mim o meio campo do São Paulo vai ser a grande alma enquanto eu estiver na frente do São Paulo. Então aqui a gente já deu 2 informações pra você. Como será o São Paulo de Rogério Ceni?
Então o Rogério Ceni promete uma equipe que tenha posse de bola, controle de jogo, promete que não terão muito velocistas. A maior velocidade que você encontrará no time de Rogério Ceni serão dos meninos da base, que a grande vida vai vir aí desse meio campo, com o Igor Gomes, que foi sensacional contra o Corinthians, com o Lisieiro, com o Sara, Gabriel Neves e etc. Ele falou ultrapassagem tática, porque a gente não pode ter esse velocista, então são ultrapassagens táticas a partir desse meio de campo, marcação alta e leituras táticas jogo a jogo, dependendo do oponente. A gente percebeu isso com a marcação alta em cima do Corinthians, e graças a Deus, assim, os deuses do futebol estavam do nosso lado. O Corinthians também sofreu o dia mais apagado dos últimos 13 jogos do Corinthians. Muito obrigada, deuses do futebol, nós te amamos. Que dia! Gente, vim aqui pra falar principalmente, que era o que eu vou falar do meu coração, né? O que tava em questão, o que tava em xeque nesse São Paulo e Corinthians, nesse majestoso no Morumbi, com o Rogério Ceni, tava em jogo, assim, a rejeição. Porque quando ele vem pra cá em 2017 e ele se torna o técnico, ele ainda é um mito. Ele é o mito. Ele podia errar. A gente ia deixar ele errar. Ele foi para a Europa, ele passou pelos Estados Unidos, ele foi auxiliar do Dunga na Copa América na seleção em 2016, ele passou pelo Chelsea, ele conheceu o Guardiola, passou por vários lugares, estudou para um caramba por um ano, e ele volta como mito, a gente dá todo o crédito para ele. E aí a gente não pode esquecer que em 6 meses que ele ficou aqui, o Leco emprestou, negociou 23 jogadores, entre profissionais e garotos da base. Então, assim, não dá pra negar que mesmo com apenas um ano de estudo, o Rogério Ceni teve um bom aproveitamento. Foi quase 50% de aproveitamento na época que ele foi mandado embora aqui. Então ele teve mais problema com a diretoria de futebol, que na época era o Vinícius Pinotti, do que realmente ele técnico, mas ainda estava despreparado. Daí ele vai pro Fortaleza. Vai pro Fortaleza e consegue 4 títulos. Campeão da Série B, 2 vezes o Campeonato Cearense e uma Copa Nordeste. O mais legal de perceber o que ele cresceu no Fortaleza é assim, um preparo de elenco, obviamente. Ali é que ele conseguiu brincar de ser técnico, brincar de treinar, brincar de eu preciso deste nome nesta posição e brincar de, bom, a minha zaga tem um aproveitamento anual em todos os campeonatos de X%, eu preciso melhorar em 30% ao ano esse aproveitamento. E de fato, ele foi parte por parte do elenco, setor por setor do campo, melhorando o aproveitamento dele enquanto ele esteve no Fortaleza. Se tornou um mito também lá no Fortaleza, e aí vai pro Flamengo. E começa no Flamengo a nossa rejeição de hoje contra o mito. Não vem dizer que você não. Começa assim. Aquela fatídica Copa do Brasil do ano passado, 2020, a época ainda do dinizismo estava vivo. Aliás, vou fazer um vídeo só falando de dinizismo para Crespo e cenismo, ok? As comparações táticas. E ele chega no Flamengo para pegar a gente na Copa do Brasil no mata-mata e fala: aqui a energia é diferente. Quando perguntaram pra ele sobre os anos que ele tinha no São Paulo, e a gente fica com nojo, a gente elimina ele, a gente chama de freguês, toda vez que enfrenta no Campeonato do Brasileiro era uma rixa do caramba e tudo mais. Quando o Rogério Ceni aceita com o Casares voltar pro São Paulo, ele tinha um tabu pessoal que só no Flamengo ele conseguiu romper. Ele não conseguia vencer o Corinthians desde que ele tinha virado treinador. Quando ele tava aqui no São Paulo, eram 2 empates e uma derrota. Quando ele tava no Fortaleza também, empates e derrotas. No Flamengo ele tinha uma vitória contra o Corinthians, só. Ele não conseguia, então existia já aí um tabu. Aí no Flamengo ele vai pro Flamengo, vira um técnico questionado, ainda tenho minhas dúvidas se ele não era tão questionado também por ser o mito. Aí muita gente vai vir falar, mas olha o que o Renato Gaúcho tá fazendo agora com o Flamengo e tudo mais. Bom, Renato Gaúcho também pegou um elenco inteiro, sem lesões, um elenco completo. O Rogério Ceni também teve seus trancos e barrancos no Flamengo. Mesmo assim, saiu com uma média de 1 título a cada 16 jogos. Teve 4 títulos pelo Flamengo. E lá, eu tenho pra mim que se no Fortaleza ele cresceu tecnicamente e taticamente no futebol,
No Flamengo, ele foi obrigado a crescer como líder, que era aquela coisa que todo mundo falava do Rogério Ceni. O Rogério Ceni é um arrogante, o Rogério Ceni não sabe lidar com as pessoas, não sabe lidar com grupos de jogadores. O Rogério Ceni é uma panelinha elenco versus ele é um cara muito sozinho e muito difícil. Quando ele chega no Flamengo, ele tem que lidar com o Everton Ribeiro, com o Diego Ribas, ele tem que lidar com jogadores de egos inflados, com salários milionários, com presidentes, com dirigentes, com pessoas de alto escalão, e ele tem que liderar aquilo, ser o cara que traz o título, lidar com uma torcida que não gosta dele, e que cada vez que joga com São Paulo perde, aí não gosta mais ainda, embora levante uma taça, os jogadores jogam ele pro alto, exaltando ele, mas ele tinha a resistência da torcida, ali ele teve que aprender a crescer aqui no intelecto grupo, no quesito vestiário. Acho que ali ele aprendeu muita coisa nesse sentido. Então foram duas passagens por dois clubes. Eu não vou falar de Cruzeiro, uma semana ninguém merece, né? Eu não vou falar de Cruzeiro, mas acredito que ele aprendeu muito de coisas que agora vão ser muito úteis para ele. Imagina se o Daniel Alves estivesse aqui, como não teria sido útil o que ele aprendeu no Flamengo, né? Galera, de jogos daqui pra frente, os desafios de série. Ele primeiro veio com o desafio pessoal dele do tabu contra o Corinthians. Tinha uma invencibilidade, a gente desde 2017, nossa última derrota pro Corinthians tinha sido em 2017 com o Rogério Ceni, derrota no Morumbi, digo, pro Corinthians. Então ele tinha que defender isso, falar, não, pera, não pode se repetir. Tem muito em jogo, eu tenho a minha torcida contra mim. A minha torcida hoje, a torcida que eu fiz minha história, que eu fiz minha vida, que eu entreguei 25 anos da minha carreira, hoje me rejeita, hoje não me quer. Hoje olhou pra mim e falou, é o que tinha no mercado. Olha só como ele já não volta mais como mito. Ele já volta, a primeira coisa que ele falou na entrevista para a SPFC TV, na apresentação dele foi, sei que não é o momento ideal, que a torcida queria a minha volta. Foi a primeira coisa que ele fala. Nos Instagrams, quando fizeram entrevista com ele tava com vários torcedores que o treino foi aberto, e ele falou, não, vocês vão falar mal de mim? Então, assim, era uma coisa que ele já tinha em mente e que ele se preocupou. Então, ele tinha esse tabu, e além disso, ele tem essas pedreiras pela frente. Vai pegar o Red Bull Bragantino, que está em 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Internacional, que está em 7º. O Bahia, que é o menos difícil aqui, que está em 16º, quase no Z4. Porém, ainda é difícil porque é um time que está tentando se levantar. Sempre, daqui 3 rodadas, de repente, está no Z4, está lutando com tudo para sair. E aí vira uma pedreira. Fortaleza, que já tem o peso de ser o Fortaleza. A torcida tem ranço dele lá, porque ele foi do nada. O Flamengo falando que ia ficar até o final da temporada. Tá em 3º lugar com a herança do time que ele deixou lá. Palmeiras, que tá em 4º lugar. Flamengo, que tá em 2º lugar. Flamengo. Então, pô, se tem rivalidade aí, pra caramba você vai ter. Palmeiras, a gente já falou. O Furacão, aí começa o Atlético Paranaense. Depois vem o Grêmio, que só vai finalizar com o Sport de Recife e o América Mineiro, que são times que estão no Z4. Ou seja, mesmo quando ele não pegar a galera que é de confronto direto lá de cima, que ele tem que entregar a meta do G6, ele vai estar pegando a galera que vai estar tentando sair da zona de rebaixamento. Então, assim, Rogério Ceni, muita boa sorte pra você. Esse momento não é um momento... Dei todas as informações que eu tinha pra dar. A expectativa com o Rogério Ceni, o que esperar dele em relação ao elenco. Mas agora fica a minha mensagem. Eu quero que você deixe aí embaixo o que você pensa dessa segunda passagem. Esquece, aquele foi de goleira. Agora a gente não tá falando de mito, mas a gente vai terminar falando de mito. Dessa passagem do Rogério Ceni pelo São Paulo como treinador, que você espera, mesmo com as lesões, mesmo com os desfalques, o que você espera para 2022? Daqui a pouquinho vai sair um vídeo falando das notícias de hoje e um outro vídeo especial falando de goleiro. São Paulo tá na janela, quando que chega o novo goleiro, o que o Rogério Ceni falou da chegada de um novo goleiro, por que o Volpi foi capitão e etc. Agora fica a minha mensagem. Olha, é o seguinte, ô Mito, você chegou no jogo contra o Ceará, você empatou, e eu fui a primeira a ficar assim, sabe? Ranço, tava com ranço, não queria, foi contra, tive que processar a informação, entender o que a diretoria fez, pesar os prós e os contras. Então, assim, você foi lá e eu acordei na segunda-feira falando, vamos levar a paulada do Corinthians. Quem assiste, me segue nas redes sociais viu que eu tava apreensiva. Falei, gente, não tô esperançosa hoje. E tu arrancou esse 1x0 com gol de Calheri. Fora o baile.
com tudo certinho. Eu não tenho uma crítica pra fazer. Agora, você vê até aqui e eu pude gritar no final do jogo, com o meu coração tava lá gritando, o mito voltou. E se agora você veio, e o Milton Cruz veio pro profissional de volta, a Muricy tá do teu lado, de repente dá match, eu espero que seja um 2022. E eu tô torcendo pra você cumprir essa meta. Grande beijo pra todo mundo.